estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e Jovens Pensadores. E hoje eu tenho uma honra muito grande de trazer aqui as pessoas que participaram da Comissão Técnico-Científica do 4º Congresso Internacional de Direito da Saúde da Universidade Santa Cecília. O professor doutor Marcelo Lamy esteve aqui para divulgar o congresso e agora nosso compromisso foi trazer um pouco do que foi discutido lá, dos assuntos abordados, a importância desses assuntos, não só para a comunidade científica, mas também para as pessoas que são atingidas pelas novidades e pelas discussões sobre direito da saúde. Hoje a saúde, aliás, desde sempre, junto com a vida, direitos humanos fundamentais mais importantes dos seres humanos. Então, a vida não existe sem a saúde e a saúde implica uma vida de maior qualidade. A discussão sobre o tema saúde é muito mais do que simplesmente a ausência de doença. É um bem-estar e um estar na sociedade com alegria e com produtividade. É isso mais ou menos que a gente entende como saúde atualmente. E para falar um pouco disso, eu trouxe as duas pessoas mais importantes do Congresso, que são as pessoas, minhas amigas, por sinal, eu só trago meus amigos aqui, como vocês sabem, que participaram da Comissão Técnico-Científica do Congresso. O que quer dizer isso? Foram as pessoas que escolheram os trabalhos não identificados, como o professor Lamy já tinha explicado aqui, e elas, pela qualidade, pelo tema, pelo desafio, pela construção, pela propriedade do desenvolvimento do tema, escolheram os trabalhos que foram apresentados lá no Congresso, que aconteceu no final de outubro, no último fim de semana de outubro. Eu, como não pude estar presente nesse congresso, trouxe o congresso até nós. Então, estou passando a palavra aqui para minhas amigas, a Ana Carla, que já esteve aqui apresentando a tese de doutorado dela, Vasco de Toledo, e a Carol Abud, que é uma pessoa muito comprometida com a ciência e que participou ativamente do congresso, assistiu todas as palestras e vem trazer um pouco disso tudo para nós, os espectadores do Jovens Pensadores. Ana Carla, Carol, a palavra é de vocês. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Rosilma, é sempre uma alegria poder participar do seu programa e então, agradecer aqui também a presença da Carol e dizer assim, que o Congresso, mais uma vez, eu, graças a Deus, pude estar presente na comissão desde o primeiro Congresso, né? E a gente percebe essa evolução, o aumento de envio de artigos, de participação. Então, para mim, foi muito bom fazer uma análise, né? A gente ter uma visão, uma retrospectiva do que foi o primeiro lá, daquela correria, se alguém ia mandar artigo, se a gente ia ter um número suficiente. E dessa vez a gente teve 27, né, Carol? Não, nós tivemos mais enviados, né? Mas aprovados foram 27 artigos. Então, agora me foge o número de quantos a gente chegou a ter mais de 50 enviados, mas o importante é que a gente conseguiu fazer um apanhado. É lógico que a gente não tem como avaliar todos, né? Então, nós precisamos utilizar critérios nessa avaliação, critérios de atualidade, nessa primeira análise, que é uma análise cega, como o professor Marcelo Lamy falou, a gente chama de blind review, né? A gente lê o artigo, então a gente tem que utilizar a análise da atualidade dos artigos. Então, sim, tinha muita coisa em relação à pandemia. Eu acho que hoje, quando a gente fala em pandemia, a gente tem um pouquinho mais de base, né? Porque a gente já tem resultados, alguns resultados, não da forma como a gente queria, mas juridicamente, voltado tanto à parte da saúde e à parte jurídica, a gente tem um pouco mais do que foi avaliado dentro disso, questões de vacina, responsabilidade do Estado em relação a essas vacinas, responsabilidade de pais em relação a menores, levar filhos para vacinar ou não. Então são questões que foram atualíssimas e foi importante para a gente
utilizar isso no contexto. Ao mesmo tempo, a gente teve questões também como violência doméstica, né? A saúde psicológica, porque a dificuldade de você encontrar na violência doméstica a questão, uma coisa é fisicamente e como analisar dentro da violência psicológica também. Então, temas importantes abordados. LGPD como direito fundamental, e a LGPD dentro da telemedicina, dentro da saúde, num consultório médico, como é que isso se dá. Então, a gente foi utilizando essas questões que, conforme a gente vai lendo e fala, nossa, realmente, a gente precisa falar sobre isso, nós precisamos mostrar mais sobre isso, né? Então, esse foi o nosso primeiro critério para selecionar esses artigos. Artigos com, a gente sabe, também tem o critério científico que a gente tem que utilizar conforme o edital. Então a questão de referências tem que estarem atualizadas, as referências. O aluno, geralmente quem participa, a grande maioria é aluno de mestrado, né, que está fazendo ou já se formou. A gente tem com esses alunos também a participação dos doutores, que são os professores do mestrado que trabalham, mas a gente tem graduação também, e aí conseguimos selecionar artigos excelentes de graduação. Então você vê que é um pessoalzinho já amadurecido, né, que tem um futuro aí pela frente na academia também. Então a gente conseguir dar esse apoio para a galerinha da graduação também, se a gente colocar assim. Então eu acho que foi muito produtivo nesse ponto. E aí a gente vai para uma segunda etapa, porque o congresso é a hora que eles vão apresentar esse artigo. E aí a gente olha a carinha e olha o autor daquele artigo que a gente fez a avaliação, né? E como ele traz um pouco na emoção dele aquilo que ele escreveu. É aí que a gente vai colocar, sai daquele abstrato, né? Para ver o concreto, como é que se deu. E nós utilizamos, então, até conversando, a Carol passou, foi com a professora Amélia também, não foi? Foi a professora Rosa, né? A gente utilizou alguns critérios para avaliar isso também presencialmente. Então a gente utiliza critérios na hora de fazer a leitura do artigo, critérios que estão dentro do edital, e na hora da apresentação tem 10 minutos de apresentação. E o aluno tem que expor, então o congressista tem que expor aquele tempo. E a gente então utilizou os critérios para apresentação, se levou uma apresentação de PowerPoint ou não, o suporte. E colocar claro que isso independe, né? Que a gente viu apresentações com e sem que foram excelentes, né? Não houveram muita diferença nisso. Mas a gente teve também a questão da clareza, que é importante, até que nós estamos falando de um artigo científico, e às vezes pode ser cansativo, apesar de quem está no congresso, o público do congresso está ali para debater essa questão. Mas é importante também trazer a clareza, os objetivos, o método e a conclusão. Então, aqueles que utilizaram esse período de 10 minutos e passaram por esses pontos, né, a gente considerou como o trabalho apto. Eu já tinha passado pela primeira revisão e depois essa questão da apresentação. Então, que foi bem interessante, porque tinha o Dr. José Carlos também como um avaliador. Aliás, eu ia falar, aproveitando a deixa, mandar um beijão aqui para o meu querido amigo José Carlos Loureiro, que foi convidado, mas infelizmente não pôde aceitar, ia passar por uma pequena cirurgia, e espero que tenha corrido tudo bem com ele, e mando aqui um abraço querido, saudoso do meu querido amigo José Carlos Loureiro, que também participou da Comissão Técnico-Científica desde o primeiro Congresso Internacional de Direito da Saúde da Unisanta. Fechou parênteses, Ana? Então, e aí com isso também com a análise do Dr. José Carlos, a minha, a Carol, a gente tinha a professora Verônica também que participou né? Já esteve aqui também. Rosa, e a professora Rosa. Então, parece que a nossa ideia foi conjunta na hora de selecionar, né, os melhores. Cada um fez ali um votinho meio que secreto, e quando apontou foi o mesmo, porque atingiu isso que nós queríamos. E aí, para falar um pouquinho aí sobre a vencedora e o critério que a gente foi adotando, vou passar a bola aí para a Carol, então. Antes de passar para a Carol, e pode ser até a Carol que possa dizer isso, Carol,
A gente sabe que o Congresso não foi só apresentação de trabalhos, embora isso seja um ponto muito importante, porque a pesquisa científica é realmente um grande tesouro que a universidade produz. Qualquer universidade respeitável e respeitada, ela se preocupa em produzir grande material de pesquisa científica, e é assim que ela se diferencia, né, das demais universidades. Mas a gente sabe que também o grande mote, a grande força do Congresso são os palestrantes. Então eu queria que você falasse um pouco disso, e aí também complementando aí a história da comissão científica, qual foi o trabalho dela, que a Ana também já explicou tão bem. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Boa tarde, Ana Carla, minha amiga, as duas são, né? O Congresso, ele teve uma abertura, eu vou dizer assim, internacional, né? Nós tivemos palestrantes de fora do Brasil participando, o que eu acho fantástico. E os temas abordados foram muito modernos, porque nós passamos por análises, debates e palestras sobre tecnologias novas, né? Inclusive cirurgias robóticas, a responsabilização sobre as cirurgias. Nós analisamos LGPD, tivemos palestras sobre LGPD e aí o compliance no direito da saúde, que é extremamente importante no dia de hoje. Tivemos palestras sobre os animais, o direito da saúde animal dos pets, dos refugiados. Então, assim, nós tivemos uma amplitude de análise da área da saúde, tivemos envolvimento interdisciplinar, porque nós tivemos médicos, nós tivemos odontólogos no Congresso. Então, essa troca, esse desenvolvimento e essa realmente troca, né, de saberes, ela é muito importante. E o Congresso, ele teve essa abertura. Então, não apenas os artigos que foram encaminhados, e aí na parte científica, contribuíram para essa abertura global do Congresso, mas também as exposições. E por incrível que pareça, muitos artigos complementavam as palestras. E isso foi muito bacana, porque você vê que o pessoal que se empenhou em escrever e mandar seu manuscrito estava realmente compenetrado naquilo, né? Eles analisaram o edital, obviamente, que seguia um critério, e os temas foram se entrelaçando. Então parecia que você escutava uma palestra no período da manhã e à tarde alguém apresentando um trabalho científico tal qual havia sido uma exposição no período anterior. Então, obviamente, o trabalho foi entregue antes, sim, né? Mas você vê que existe essa uma conversa, né, Carol? Exatamente. Uma conversa científica. Isso. Das preocupações. E os alunos souberam aproveitar essa abertura científica, o que é muito importante. O que eu achei de gratificante nesse congresso foi que essa abertura, ela foi geral para a sociedade, porque não era só uma pessoa que fazia parte de um congresso, não só um conferencista ou só um aluno de mestrado ou até de graduação. Quando nós tivemos alunos de graduação, não só eles entenderiam o debate, a sociedade, de forma geral, conseguiria entender, porque houve essa abertura justamente para trazer a sociedade para a pesquisa, né? Isso é importante, ou melhor, Carol, levar a pesquisa para a sociedade. Isso é importante, porque o cientista, no meu entendimento, e tenho certeza que é no entendimento de vocês também, como professoras que são, né? Ele tem que se abrir para o leigo, porque é o leigo que sofre, exato, é o leigo que não entende, é o leigo que às vezes se mata porque veio informação errada, e a gente precisa qualificar esse leigo, né? Levar o conhecimento, que o conhecimento não seja hermético, que ele seja aberto, que ele seja democrático. Aliás, esse é o espírito dos Jovens Pensadores. A Ana já esteve aqui, a Carol está estreando, mas vai voltar mais vezes. O objetivo é levar justamente informação de qualidade de uma forma fácil para todas as pessoas, porque conhecimento é poder. E quando você conhece, você se salva, você pode salvar alguém, né? Então é muito bom a gente
dizer claramente que o Congresso é aberto não só à comunidade científica, mas para todo aquele leigo. O que é leigo? O que não é cientista, né? Então, quem não apresentou trabalho, quem não palestrou, poderia perfeitamente, de qualquer profissão, ter acesso ao Congresso e participar. O nosso trabalho muito hoje é tentar levar essa linguagem de uma forma mais fácil para o público, né, em geral. Porque não adianta nada a gente se distanciar desse público, né? O distanciamento, hoje em dia, né, a questão é a cooperação, é o indivíduo que não teve as mesmas condições poder compreender os direitos dele, a saúde que é fundamental, que é básico, né? E o fato só dele existir, dele estar aqui, dele respirar, ele tem esse direito, né? Essa garantia que é dada pelo Estado, então ele tem que receber e saber que ele pode. E saber que é obrigação do Estado, Sim. porque muitos não sabem, né? Acham então a gente precisa levar essa informação. Até culturalmente, sim, porque até muito pouco tempo atrás, que não tem condição, antes não da Constituição merece, de 88, né? que é relativamente recente em termos de história, quem não trabalhava, quem não era afiliado ao INSS não tinha direito, né? Somente as santas casas, que eram hospitais benemerentes, que tinham a parte que eles chamavam a Santa Casa, aqui tinha a ala geral, Sim. que era onde ficavam 6 camas, né, por quartos gigantescos, que por benemerência atendia quem não tinha o INSS, porque não trabalhava ou por alguma coisa assim. E recentemente a Constituição de 88 transformou o direito à saúde em um direito universal e integral, né? Então a gente precisa ter essa consciência de que isso é muito recente, né? Então hoje, e a gente tem um exemplo nas vacinas, né? Sim. Nas vacinas. Nós tivemos uma discussão vacinas também muito... que no início, lembra, Ana, lembra, Carol, que teve tráfico de vacina no começo, que as pessoas ricas pagavam não sei quantos, coisa bem dólares pela dose, não sabiam nem se aquilo era verdadeiro ou não. E a questão de não vacinar, que como isso refletiu nas demais vacinas, né? Hoje a gente vê, de repente, casos que já estavam erradicados. Isso já vem há muito tempo. Então, infelizmente, a gente precisa discutir sobre isso, né? Nasceu nos Estados Unidos e na Europa, de um modo geral, essa nova onda de não tomar vacina. A liberdade, né? A liberdade, a gente tem esses direitos fundamentais, a liberdade mas a gente precisa entender um pouco esses princípios, né? Porque uma vai colidir com a outra, então precisamos colocar esses direitos fundamentais em balanças e ver até onde pesar qual né? Então fazer essa ponderação, eles não são absolutos, a gente sabe disso, né? Que o direito ele só nasce frente ao outro. Sim. E se existe o outro, já existe uma limitação. Aliás, as nossas avós já falavam, seu direito termina onde começa o do outro, não é verdade? Nós fomos educadas assim. Então, quando se fala em liberdade de expressão e todos os direitos que a gente ouve muito falar, a gente tem que entender que, por exemplo, a liberdade de expressão é vedado anonimato. Por quê? Porque se você falar além do que você pode falar, você pode ser punido. Né? Eu até lembrei de um trabalho que foi apresentado, aquele da cesárea, que foi com também um aluno sobre com o professor... violência obstétrica. E ele foi trazendo o direito de igualdade, porque no SUS é utilizado mais o parto normal e no particular quem tem dinheiro paga a cesárea. Então, o direito de igualdade entre quem tem dinheiro e quem não tem condições de acessar a rede, de ter o mesmo direito de escolha, de repente, né? Ou de deixar o médico dar opinião se é caso para cesárea, se é caso. Então, assim, são debates importantes que a gente traz para pensar, para discutir realmente daquilo que está posto. Porque hoje tudo é protocolo, né? Você entra no sistema, você tem que ter um protocolo para preencher, e se você enquadra dentro daquele protocolo, você vai para um segmento, senão não. E o meio termo desse protocolo, né? Então, se a gente está usando tecnologia, a gente vai ter tudo muito certinho e o ser humano não é assim. Não é assim, né? E o indivíduo tem que ser respeitado, né? Dentro da limitação dele, dentro do conhecimento dele, dentro daquilo que ele acredita, religião, etc. Né? E a gente não tem protocolo para tudo isso, senão não vai conseguir chegar nunca. Foi até um trabalho que eu fiz também em relação ao erro médico,
me chamou muita atenção, que o presidente da Sociedade Brasileira de Medicina dizia que o erro médico está muito baseado na deficiência da comunicação, tanto em relação do médico em relação ao paciente, como do paciente em relação ao médico. Sim. O paciente não sabe o que o médico quer saber e o médico não sabe como abordar aquele paciente para saber o que ele precisa saber. Então o resultado é uma anamnese defeituosa e um tratamento equivocado. Sim. E aí pode acontecer o erro médico. Mas o maior problema que eu vejo do erro médico não é nem a indenização que a pessoa pode pagar. É o problema da perda, né? A perda da vida, a perda da saúde, né? Porque morreu. E aí, tá bom, vamos reivindicar a indenização. Mas a medicina, ela tem que ser pensada na prevenção, né? A Maria Cristina já esteve aqui várias vezes, de Abreu Menezes, um beijão para minha amiga, e ela fala muito isso, né? A última vez que ela esteve aqui falou de prevenção do câncer de mama, e ela fala, a prevenção é tudo, porque se você descobre muito tarde, um câncer que poderia ter sido curado, já chega tarde demais, né? E às vezes é o problema da comunicação, é o problema da informação. Então aí entra o Estado, que tem que fazer campanhas, né? Incentivo, não quero tomar vacina, eu mando da minha vida. Tá. E se você receber um prêmio por tomar vacina, será que você vai continuar pensando da mesma forma? Então, às vezes, você tem que procurar caminhos, né? Porque essa história da vacina e da terra plana é sério. Eu até assisti no YouTube, não sei se ainda tem, porque faz tempo que eu assisti. Como terra plana? Porque os antigos chegaram à conclusão de que a Terra era redonda pela matemática. Não tinha internet, não tinha nada disso. Eles não tinham nem telescópio naquela época. Chegaram pela matemática. E como é que agora a Terra é plana? Porque eles têm uma teoria, né? Que uma Terra plana, que tem um domo, por isso que vê o redondo, não sei o que lá, e que a Lua foi tudo cinema, Hollywood e tal. E eu fui assistir, né? Para saber, porque para mim não fazia sentido, né? Então vem esse movimento e as pessoas começam a acreditar, né? Algumas religiões novas aí, cientologia, não sei o quê, e gente séria adere, né? Gente, né, bem intencionada, não é que queira tapear ninguém, e isso influencia a população diz, pô, mas foi o João Travolta que falou isso, bom, mas foi o fulaninho, né? E a onda das vacinas também na Europa, não tomar vacina porque a vacina traz doença, enfim, né? E aí nós vemos polio voltando, as doenças, varíola voltando, polio voltando, quer dizer, nossa mãe, eu penso na minha mãe, né, que levava a gente pequenininho para tomar vacina, se ela tivesse viva, ela diz, meu Deus, o que aconteceu? Então precisamos conversar sobre isso, né? Carol, então fala um pouquinho sobre... Nós tivemos os artigos debatendo exatamente esses pontos, inclusive um sobre pólio, porque o exemplo, ou o mau exemplo, traz de volta algumas doenças, né? Não, engraçado, você vê como o conhecimento é importante. Se 90% da população toma vacina, 10% pode não tomar e não pegar. E como eu não tomei e não peguei, eu sou bom, então ninguém precisa tomar. Aí é aquela história da imunidade de rebanho, que não é para ter a doença para depois desenvolver a imunidade de rebanho. É por conta da vacina. Eu me lembro, pequenininha, minha mãe me levou para tomar vacina de coqueluche e ela dizia assim, olha, não é que você não vai ter. Olha só, minha mãe tinha até o 4º ano primário, que hoje é o Fundamental 1, tá? Ela que me alfabetizou. Eu entrei no 1º ano primário sem fazer o pré-primário, sabendo ler, escrever e contar. Minha mãe, 4º ano primário. E ela dizia assim, não é que você não vai ter, você pode ter uma tosse, mas é que nem uma tosse normal, não é uma tosse que matava. As crianças iam pro pneumotórax, que é o pulmão de aço. Eu me lembro dessa fotografia numa coleção que eu tinha no fundo do Mundo da Criança, com 15 volumes que meu pai me comprou quando eu comecei a ler, com 6 anos de idade. Eu li todos. E numa dessas, né, porque era para criança pequena e ia evoluindo até a criança fazer 15, 16 anos. Aí depois ia para o Tesouro da Juventude.
que eram as grandes enciclopédias da época. E eu me lembro da fotografia de uma criança no pneumotórax, que era o pulmão de aço, porque o pulmão dela não respirava mais, né? E hoje a gente tinha uma prima linda, minha, vou mandar um beijo para ela, Luciene, que ela era linda e ela tinha uma perna mais curta que a outra por causa da polio. E eu achava tão lindo aquilo que eu até imitava, de tão linda que ela era. Tem um amigo no banco também que trabalhava com aquela armadura de aço na perna, né? E ele, quando chegou com 50 e poucos anos, foi para cadeira de roda, porque fica sequela até a pessoa ficar idosa. Quer dizer, é uma doença muito grave, que deixa sequela. Tinha em criança, quem sobrevivia levava a sequela para a idade mais velha, né? Então, a nossa família toda era traumatizada, todo mundo tomava vacina, porque a gente tinha na família uma pessoa que não era do tempo da vacina e que pegou e quase morreu. Outros já tinham morrido. E hoje nós estamos uma geração que não lembra mais disso, porque ninguém tem mais nada. Sim, falta essa lembrança, né? Falta essa lembrança. Por isso que teve um trabalho seu sobre os monumentos históricos, a importância deles, né? Pra gente poder lembrar do nosso passado, lembrar Porque tem gente que diz, esqueça o passado. Não. Aprenda. Não, aliás, quem falou isso, sabe quem foi? Aquela doutora Dalcomo, sabe? Margarete Dalcomo, se não me engano, ou Margarida. Ela é da USP. Fiocruz. Ela falou, eu estou assustada como é que o pessoal esqueceu da Covid tão rápido. Porque essa falta de lembrança, vamos esquecer. Não, esquecer não. Não. Nós temos que lembrar para não repetir no presente. Sim, e saber o que foi feito. Se vier uma outra, por isso que os judeus, eu admiro profundamente os judeus. Vou mandar um beijo aqui para minha amiga israelita que está morando na França há 40 anos. Adoro um povo que ensina muito. Não deixam as pessoas esquecerem do Holocausto. Não pode esquecer, porque a história ela anda em elipse e ela não anda em linha linearmente. Ela vai para frente e para trás, para frente e para trás, para que não se repita os erros do passado. O passado é importante, é aprendizado para a gente. Como é que eu vou esquecer, virar a página? Não. Eu não esqueço das coisas que eu fiz erradas. As coisas que eu fiz erradas me ajudaram a não repetir esses erros. Fiz, tenho vergonha por ter feito, e não faço mais. Agora, eu finjo que não é comigo, daqui a pouco estou fazendo igual, né? Sim. Vamos fechar o nosso programa aqui com um recado de cada uma, bem rapidinho. Vou deixar a Carol primeiro, o recado. Vamos lá. Olha... Não, eu vou usar meu tempo então para lembrar que o Congresso ele foi baseado no critério de impacto acadêmico, que é o selo que a faculdade traz de uma associação vinculada à ONU. Então essa visão foi muito importante, porque ela não é apenas uma visão regional, né? É uma visão da saúde em termos internacional. E o recado não aprendam com o passado, né? Não parem de estudar. Aprendam com o passado, participem do próximo congresso que esteja acontecendo o ano que vem, se não for como palestrante, como apresentando o trabalho científico, pelo menos como público que quer aprender um pouco mais sobre saúde, tá? Agradeço muito a presença de vocês duas maravilhosas aqui, que a gente se admira não só pessoalmente, como também pelas redes sociais, estamos sempre perto umas das outras para aprender mais. E fica aqui uma promessa que eu vou trazer aqui, deveria estar aqui, mas não pôde estar, mas eu vou trazer um programa só dela, que é a Tamires, que foi a Tamires Figueiredo, que está abrindo uma clínica para autistas, uma menina muito especial e que foi a grande premiada com o trabalho dela no 4º Congresso Internacional de Direito da Saúde da Unisanta. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com vocês sábado que vem às 15 horas, com reprise de segunda-feira às 17h30, lembrando que pomos tudo no YouTube, no nosso canal Jovens Pensadores, para você assistir e rever quando quiser. Até o próximo programa, se Deus quiser.